começando mais um podcast, um programa super interessante, que hoje é um assunto que eu particularmente amo, porque eu trabalhei 6 anos em shopping, gente. Então a gente vai falar de shoppings, de compra, de experiência, do que tem aí de novidade, tecnologia, enfim, só assuntos interessantes falando de shopping. Só 600 e poucos shoppings, gente. É isso mesmo, então aproveita, já curta, compartilha com todo mundo. O conteúdo tá sensacional, vocês vão gostar bastante. A gente tem o prazer aqui de receber o Glauco, que é presidente da Abrace. É um prazer recebê-lo e vamos ouvir muitas histórias. Sem dúvida, o prazer é meu, é uma alegria muito grande estar aqui. Vamos conversar sobre tudo isso, tecnologia, varejo, compra, novidades, é bem legal. Que bom. E vocês ficam aonde? A gente fica na Berrini, ali no Brooklyn. Já faz um tempo que inicialmente a sede da Abrace era no Rio. Aí, meados dos anos 90... Porque tem muitos grupos de shopping, na verdade hoje a maior parte dos grupos fica no Rio, né? Então você tem a Allos, você tem a Multiplan, você tem a Ancar, dos principais players de shopping, vou dizer aí que 70% está no Rio de Janeiro. Nossa, aqui você tem assim, predominantemente Iguatemi, né? Que é referência. Mas os outros grandes grupos têm sede no Rio. Durante os anos 90, boa parte veio para São Paulo. E aí optaram então por migrar a sede para São Paulo. E hoje parece que houve um caminho inverso, assim, os grandes grupos estão no Rio de Janeiro, né? Claro, tem escritório aqui e tal, mas a sede é no Rio. Mas aí a gente está desde então ali a gente está na Berrini, ali no Brooklyn. Aí vocês ficam indo e voltando para o Rio também ou não? Não, a gente tem uma rotina de muitas viagens, né, para visitar os shoppings. São mais de 650 shoppings no Brasil, em 250 cidades, todos os estados. Então a gente vai para visitar os shoppings nos estados. Quantos? Tal. São 650 shoppings no Brasil. A gente não imaginava bastante, que, né? Nossa, bastante. Muito shopping, né? Porque o Mas shopping se você é pega, enorme, né? Mas você não pega... é simplesmente vou abrir aqui um shopping. Não é. Mas quando a gente compara com os Estados Unidos, sobretudo, né? A indústria que nasceu lá e tal, lá tem mais de 5 mil shoppings. Então tem muito espaço para crescer, né? Tem espaço para fazer uma expansão aí de shoppings, né? Daqui a 10 anos a gente volta a falar para ver como é que está esse cenário. Mas é legal. A gente fica ali na Berrini, então. Mas a gente está trabalhando num esquema híbrido, né? Então, a gente vai para o escritório 3 vezes por semana, às vezes 2, às vezes 4, tal, mas em média 3 vezes por semana. E isso agregou muita qualidade de vida para o pessoal que trabalha lá, né? Porque tinha gente que... Eu moro relativamente perto do trabalho, mas tinha gente que mora em Santo André, em Alphaville, em São Bernardo, em Cotia. E aí gastava-se 1h30, 2 horas para ir, 1h30, 2 horas para voltar. Então esse pessoal ganhou aí brincando 3 horas por dia de qualidade, né? O único ruim de São Paulo é essa, né? A gente falou até com essa pessoa que estava antes. Ela mora em São Bernardo, o tempo que ela leva para ir até Sumaré, né? Sumaré, ela falou que é o mesmo tempo que ela usa para atravessar dentro de São Paulo. Eu falei, meu Deus, como impressionante. E aí essa tecnologia, né, que veio, sobretudo depois da pandemia, melhorou muito, né? Porque a gente consegue fazer reunião online hoje, né? Tem reuniões que tem que ser presenciais, uma visita, para tomar um café, bater papo. Mas tem muita coisa que dá para você resolver online, né? E aí isso faz com que as pessoas possam curtir mais o filho, a esposa, o esposo, o namorado. Mas é tão legal ter esse tipo de cabeça, porque hoje em dia é tão difícil, né? Ter empresários que olham por esse lado, né? Outro dia eu vi no próprio Instagram, uma coisa assim, o tempo não é igual para todos. Aí tava lá a localização e para onde a pessoa estava indo no meu trabalho. Aí tinha lá, né? Indo a pé, tanto, indo de carro, indo de condução e tal. Então o tempo não é igual para todos. E vocês pensarem assim para um assunto que é praticamente físico, que a gente fala, né? E pensar dessa forma online, eu acho que é muito vantajoso, né? Para profissionais que demandam coisas mais online. Sim, o departamento jurídico, né, que pode fazer uma reunião, que pode analisar um documento de casa. Para que a pessoa se desloca 1h30, todos os dias, para analisar um documento, para ver um contrato, para dar um parecer sobre algo, se ele pode fazer de um outro local, né? Sim, isso retém também os profissionais, né? Porque hoje em dia a grande maioria teve a retomada, né, para o 100% presencial. E aí você olhar, né, com esse carinho para a questão do deslocamento desses profissionais é muito bacana, porque aí eles falam assim, é aqui que eu quero ficar. É difícil achar, claro, se a gente for falar de vendas, a gente for falar de aspectos comerciais que tem que estar na rua, você encontra, mas a geração Z
Se você for contratá-los para funções administrativas, jurídicas, de tecnologia, você só contrata se for pelo menos híbrido, né? Todo mundo quer só full time em casa, mas é difícil. A molecada de 20 e poucos anos aí tem outra cabeça. E se a gente não se adequar, né? Se a gente não acompanhar, a gente fica para trás, não se torna competitivo, né? Então, e é importante ter, né, ser pessoal mais jovem, a cabeça, até para ouvir. Até porque é um grande desafio dos shoppings também, né? Levar essa turma para frequentar os shoppings, né? Isso ainda é um desafio atual? Olha, você sabe que mudou? A gente, depois da tinha um cenário de queda, ou uma percepção de que a juventude não ia mais para shopping, né? Que só ia os pais deles, os avós, os tios e tal. Mas agora, de 2 anos para cá, a gente notou, não só visualmente, mas através de pesquisas também, que o público ali de 16 para cima, 14 para cima, tem frequentado muito shopping, voltou com muita força ao shopping, porque também a gente está mudando o shopping, né? A gente está no meio de uma grande transformação do varejo, né? Da sociedade, né? Uma grande mudança de paradigma, né? Até sobre isso, de tecnologia, de conversas online, etc. Sim. Mas o shopping deixou de ser um centro de compras, né? Ninguém mais vai ao shopping apenas para comprar uma bolsa, um sapato, uma joia, um perfume. A pessoa vai para conviver, né? Então o shopping hoje é um grande hub de convivência, onde você também compra. Mas a gente fez uma pesquisa há 2 anos, olha que interessante. Se você soma quem vai ao shopping, a principal motivação de quem vai ao shopping entretenimento e alimentação, isso já é mais do que compras. Então, se você pergunta para alguém qual a sua principal motivação de ir ao shopping, 51% dizem que vão ou para comer, né, alimentação, ou para se entreter, cinema, teatro, etc. Mais do que para compras. Então, isso já é um sinal de que o shopping precisa se transformar. E essa transformação, aliada à nova forma de construção de marca, de experiencialização, de customização, etc., faz com que a juventude volte também, né? Para comprar, mas também para viver o shopping, né? Para ter ali o quintal da sua casa, a extensão da sua casa. Grande parte das pessoas no Brasil não tem um quintal, não tem um parque, a gente tem poucas instalações públicas de qualidade para praticar esporte, ou para ter cultura, ou para ter segurança. Então o shopping acaba sendo esse centro, né, de convivência em que as pessoas o veem como um terceiro local. Ele não é minha casa, que muitas vezes é apertada, muitas vezes não tem a estrutura que eu preciso para um lazer. Ela não é o trabalho, que é um local, entre muitas aspas aqui, né, opressor, mas um local mais sério. Então ela é esse terceiro local que reúne ali um momento agradável de convivência com amigos, com família, com novas pessoas, com novos encontros, tal. Então o shopping ocupa esse lugar. E essa nova geração ali, né, que é quase uma geração já alfa ali indo para os shoppings, o veem como esse local agradável e que você resolve tudo ali. E aí, nesse caso, vocês estimulam também as marcas que estão inseridas dentro desse shopping para trazer essas novas experiências, trazer ativações, esse contato direto, visto o dado, né, que não vão para conversão, para compra, vocês fazem esse tipo de trabalho também com os parceiros? É uma via de mão dupla, assim, muito positiva, né? A gente aprende muito com os lojistas e os lojistas aprendem muito com os administradores, né, os gestores dos shoppings, com muita troca de informação, muita captação de dados, né? Então a tecnologia ajuda a gente também a captar dados de movimentação, de interesse, de olhares, né? Hoje você tem tecnologia que monitora, não no Brasil, né, mas isso também está para chegar no Brasil, os seus olhos, os olhos dos clientes, para qual peça de roupa ou para qual lado da vitrine eles olham e qual chama mais atenção. Então esses são dados que são utilizados, evidentemente tudo dentro da LGPD, para que você possa melhorar a conversão em compras, né? Então, esse novo paradigma, né, que a gente mencionou aqui, ele passa por isso, por fazer com que o consumidor se sinta motivado a comprar no ponto físico, porque a compra virou uma commodity, né? É comum. Você pode comprar no WhatsApp, no computador, no telefone, ou um vendedor bate na sua porta, ou você vai para a rua, ou você vai para a feira. Então, comprar é fácil, né? O que a gente precisa melhorar é a experiência de compra e fidelizar o cliente dentro de uma marca. E isso é construído no mundo físico, não no mundo digital. Exato. Dificilmente você cria uma marca digitalmente, do nada, né? São poucos os casos
e os poucos que existem ainda há muitos fracassos. Sim. Então você precisa de um ponto físico, você precisa encantar o cliente com os olhos, com o olfato, com o paladar, com o tato. Então é que quem nasceu do online e acabou indo para o físico, né? Nasceu em físico. Com os guides, com alguma coisa assim, mas que tinha lá a sua presença no shopping para fazer. Então isso foi visível mesmo, né? Então você precisa construir a marca. Então o cliente chega lá, ele sente, ele entende a história, ele conversa com um bom vendedor para se sentir encantado. Depois ele pode continuar a sua jornada ou comprar online. E aí os shoppings foram muito ágeis durante a foi realmente uma mudança muito grande na sociedade, né? Sobretudo no varejo, que se adequaram muito rapidamente a essa nova forma que o mundo necessitou de compras online. Sim. Então os shoppings se plugaram a grandes marketplaces, ou criaram seus marketplaces, ou fizeram parcerias com grandes lojas, Sim. mas resolveu-se ali uma situação que era necessária naquele momento, de você ter que vender, você ter que comprar, você ter que receber um produto. Rapidamente a gente se adequou e conseguiu confluir então as compras físicas com as compras online, e hoje a gente não separa mais, né? Os grandes grupos, os grandes shoppings, as grandes redes varejistas, elas não separam mais o que é online e o que é físico. São vendas totais, porque o consumidor não separa mais. Sim. Ele começa a jornada física, termina no online, ele começa no online, termina no físico, ele começa num shopping, termina no outro, ele recebe em casa, ele está no carro, ele compra, no táxi, não pode comprar dirigindo, por favor, se ele tiver de passageiro, ele compra. Então, essa miscelânea, né, ajuda muito o consumidor, porque ele se sente atendido. Então, o consumidor quer comprar 24 horas por dia, né? 7 dias por semana. Não cabe mais o antigo varejo de 8 às 18, ou então o shopping de 10 às 22, né? De segunda a sábado e tal. Então, essa transformação muito rápida do setor, né? Olhando e se atentando para o que estava vindo, né? Essa eficácia muito grande nos seus processos, ajudou a gente a hoje converter muito, né? Então, os números do setor são muito positivos, eles crescem mês a mês, ano a ano, é um setor muito resiliente, mas muito ágil, apesar de ser um gigante, né? Eu costumo usar muito que a gente está num transatlântico, então fazer curvas não é tão fácil quanto uma lancha. Sim. Mas a gente consegue com muita eficiência na nossa gestão fazer os ajustes necessários para manter o crescimento e a resiliência. Perfeito. A gente já entrou nesse assunto de shopping, mas... com tudo já, olha, né? Já entramos assim com 3 pés no peito para falar de shoppings, que é um assunto que eu amo, porque eu já trabalhei em shopping. Exato, mas eu queria saber como o Glauco começou sua trajetória. Você não começou em shopping. Você não começou em shopping? Não. Teve eu rodei outras... bastante. Então você rodou bastante, então tem muita história, né, gente? Conta pra gente, como você começou? Meu primeiro emprego foi no serviço público. Eu fui estagiário no Ministério da Justiça, que eu morava em Brasília. Sim. Estudei em Brasília e comecei a estagiar no Ministério da Justiça. Depois passei por outras funções no Ministério da Justiça, na Casa Civil. E depois eu fui trabalhar com consultorias, né? Lá em Brasília tem muita consultoria. Eu estou falando há muitos anos atrás, né? Bastante anos atrás. Mas você morava em Brasília? Eu morava em Brasília. Não, eu morava em São Paulo. Aí eu fui fazer faculdade em Brasília, passei no vestibular, fui estudar lá na Universidade de Brasília, fui fazer relações internacionais e acabei depois trabalhando com consultoria, porque em Brasília até então, estou falando início dos anos 90, né? Uhum. Tinha poucas empresas, hoje Brasília é a terceira cidade do Brasil, eu estava vendo até uma estatística ali, um número, São Paulo, Rio, Brasília já é a terceira maior cidade do Brasil, mais populosa. Então não tinha muita opção, então a gente acabava trabalhando com consultoria. Então fui trabalhar com uma consultoria política, cresci, me tornei sócio dessa consultoria, depois achei que precisava dar uma mudança na minha vida, saí de lá, quis fazer um sabático, mas que durou só uns 15 dias, porque... um sabático curto! Um sabático. Sabático curto, a gente escuta um sabático aqui, tipo de 1 ano, 2 anos. Que a gente tentava entender. Eu fico, gente, eu adoraria tirar 2 anos assim, sem fazer nada, né? Mas eu não consigo. Mas aí eu recebi uma proposta para me mudar para o Rio, para trabalhar numa grande multinacional e numa área que até então não era a minha área core, assim, minha área principal, que era trabalhar com sustentabilidade, responsabilidade social, né? Que na época não existia ESG, né? Era sustentabilidade. E aí eu fui, né? Me mudei para o Rio, fui trabalhar nessa empresa multinacional e lá foram 10 anos que eu fiquei lá, mas muito intenso, porque
do Rio eu mudei para Londres, de Londres eu voltei para Brasília, de Brasília eu fui para os Estados Unidos, depois eu fui para Hong Kong, voltei para Londres. Mas na mesma empresa? Na mesma empresa. Mas em 10 anos, tudo bem, né? Mas é bastante. É bastante mudança, mudança. E aí eu estava morando em Hong Kong, né, antes de vir para o setor de shoppings, né? Me fizeram uma proposta, eu estava querendo voltar para o Brasil, já estava muito tempo fora do Brasil. Mas aí você estava lá em uma outra empresa? Eu estava nessa mesma empresa que eu fui de Brasília para o Rio. É uma grande multinacional que tem várias subsidiárias, né? Então eu estava dentro da mesma empresa, mas mudava-se ali o CNPJ, vamos dizer assim, né? Então, mas não mudava o setor que você atuava ali na questão. Eu sempre trabalhei com assuntos corporativos, né? Okay. Assuntos corporativos, cuidando de comunicação, relacionamento com o poder público, com instituições, com comunidade acadêmica e com a questão de sustentabilidade, né? Triple Bottom Line na época, que hoje é o ESG. Sim. Que deve ter sido uma experiência incrível, né? Foi bem legal. Assim, hoje eu acho que é um grande desafio, né, das empresas implementarem isso de uma forma verdadeira, né, de fazer realmente a sua parte. Eu acho que a gente está cada vez mais olhando para isso. E você conseguiu trazer toda essa experiência hoje para os shoppings? Olha, eu estou sendo bem feliz assim nessa minha... Eu estou há 10 anos, né? Completei 10 anos agora à frente da Associação de Shoppings. E a gente notou uma evolução muito grande nesse período, claro, não graças à minha liderança apenas, mas eu me sinto parte dessa transformação pelos insights, pelos inputs, pelas ideias que a gente tem dado aos shoppings de principalmente 3 aspectos, né, que é a questão de água, energia e resíduos, né, sem contar toda a parte social, impacto social, educação, governança. Mas esses 3 aspectos a gente evoluiu muito nos últimos 10 anos, de captação de água da chuva, de reutilização, de tratamento de água. Pra vocês terem uma ideia, quando eu cheguei, esse número de captação de água da chuva era inferior a 4% que os shoppings captavam. Hoje a gente já está em quase 30% dos shoppings, então é uma evolução bem grande, né? A questão de energia elétrica também, a gente tem boa parte do Mercado Livre, boa parte dos shoppings já, um número bastante significativo, captação de energia solar, eólica, outras fontes alternativas de energia, resíduos sólidos também, com tratamento, com disposição geral. Então, são práticas bem feitas. Consegui conduzir o primeiro relatório de sustentabilidade do setor de shoppings, acho que há uns 4 anos atrás, 5 anos, acho que está na 4ª ou na 5ª edição, que contempla todos esses números, né? Então são macroações, né, referenciais que se desdobram em pequenas ações que vão desde a torneira do shopping, quando você aperta. Antigamente era uma torneira que você abria e ela saía uma água corrente ali, você gastava litros de água para lavar as mãos. E com o tempo, com essa mentalidade nova, hoje é uma torneira que é automática, que às vezes você nem precisa apertar o botão, ela é aerada, que economiza até 90% da água, e essa água é reutilizada para lavagem de banheiros, jardins, etc. Então, os detalhes são pensados no equipamento, né? Todas as lâmpadas LED, hoje 90% dos shoppings utilizam iluminação natural, né? Através de clarabóia, janelões, portas, etc. Isso há 20 anos era impensável. Você trabalhou em shopping e frequenta shopping, gosta de shopping, você vive o shopping, você vê como é que um mármore muda, ali, né? Eu fazia, eu vivia num presídio de mármore. Era um cassino, né? Basicamente ali. Sol, chuva, não sabia de nada. E isso tem mudado muito. Então, eu acho que eu tenho uma contribuição legal, assim, sou bem feliz por isso, porque acho que é um aspecto que muita gente, por não sentir na pele ali, né? Você disse a questão do tempo, que o tempo é diferente, também tem gente que fala que a gente está no mesmo barco, mas a gente não está, né? A gente está na mesma tempestade, uns estão de iate, outros estão a remo, né? Exato. Então a gente tem que contemporizar isso daí e entender como a gente pode ajudar. Então, e muita gente não pensa que o dia vai chegar, né? Então, se a gente pode fazer uma já nossa chegou, parte, né? Na verdade, dizem aí que já chegou e que a gente já ultrapassou aí o que tinha que ponto ser sem feito. volta, né? Então é um ponto, mas eu acho muito bonito quando acontece isso de verdade na prática. Eu vejo alguns shoppings fazendo isso de verdade e separando, e tem até horta, tem alguns que tem horta que você pode ir lá pegar, colher, sabe? Então eu acho que você faz parte daquilo, você vê você fazendo parte de algo que o shopping se propôs e você ainda ir lá poder pegar um manjericão, poder uma alface. Então isso eu acho maravilhoso, né? E fora todo o trabalho, o impacto social que isso causa também é fantástico também. A gente tem uma meta, agora está chegando
a COP30, ou foi a COP30, não sei quando é que vai ser. Podcast, vai no ar. Vai pro ar, mas agora em novembro a gente tem a COP30 no Brasil, que é um marco muito importante. É a primeira vez que a COP acontece numa cidade que tem uma ligação com o meio ambiente muito grande, né? Belém, que é as portas ali da região amazônica. E a gente foi convidado a participar para falar um pouco dessa experiência dos shoppings. Né? Então, vou participar de 2 painéis para falar sobre isso, o que a gente tem feito. E a gente vai lançar um manifesto do setor com vários compromissos, mas um grande compromisso da gente zerar todas as emissões de carbono do setor até 2050, né? Bem bacana. E a gente está negociando agora, porque eu assumi esse ano a presidência da Câmara Latino-Americana de Shoppings. Então, reúne todos os shoppings da América Latina, né? Eu sou presidente também. E aí a gente está numa negociação para ver quais os compromissos que os shoppings latino-americanos vão assumir para a gente poder anunciar lá, porque o Brasil está alguns passos à frente nessa questão, da média em geral, né? Sim. Então a gente está fechando esse documento para anunciar na COP e aí correr atrás, né? Cumprir as metas que a gente está se propondo, porque nós nos tornamos aqui no Brasil signatários do Pacto Global, né? Que é um pacto grande da ONU para meio ambiente, governança e também aspectos sociais. A gente tem certificações para zerar as emissões que nós fazemos aqui, mas a gente quer que o setor todo e que a América Latina toda também assuma esses compromissos. Então, vai ser bem bacana. Ali em novembro a gente está ansioso por isso. Com certeza. E tem algum case inusitado, algo diferente que você viveu na prática aí no mundo dos shoppings que você pode compartilhar com a gente? Olha, tem alguns, assim, sabe? Deixa eu ver se eu me lembro. Assim, tem alguns, assim, porque o shopping, ele marca a vida das pessoas, né? Talvez nos grandes centros menos, mas no interior ou nas cidades com menor população, o shopping é o grande local ali. Porque aqui em São Paulo, a gente fez uma pesquisa há 5, 6 anos atrás, nenhum paulistano está a mais do que 1 quilômetro de distância de um shopping. Então o shopping faz parte da vida das pessoas. Uau. Em linha reta. É impressionante, né? É uma distância curta, né? Então você sai de um, você cai em outro. Tal. Então São Paulo tem 50... Se você pensar aqui, a gente tem o Bourbon e tem o West Plaza, que é do lado. São dois. É verdade. Então, assim, aqui você está no shopping o tempo todo. No interior, o shopping é o local, né? Ele é o centro de lazer, ele é o centro de convenções, ele é o local que se faz casamento às vezes, que se faz formatura, que você tem um encontro com a primeira namorada, o primeiro namorado, enfim, primeiro companheiro, que você tem ali despedidas de solteiro, que você tem... Então, acontece as coisas nos shoppings, né? Então, como o volume é muito grande, a gente está falando que no Brasil passam por mês 475 milhões de visitantes. É claro que não visitas únicas, né? Sim. Mas é um volume expressivíssimo, né? E com tudo isso, acontecem casos e casos, né? Casos de gente que se perde no shopping, casos que terminam o namoro, brigas que acontecem que a polícia tem que parar, gente que resolve se divorciar no meio da praça de alimentação e causa um tumulto. Então tem de tudo um pouco. E a gente tem muitas histórias para contar, mas assim, especificamente, é difícil de lembrar de alguma tão sui generis que vale a pena. A gente pode imaginar, né? Porque tantas histórias, eu trabalhei 6 anos, então eu já vi cada coisa lá também, e o que eu mais vi, assim, que eu ficava até preocupada, né? Porque tinha muitas pessoas que tinham um problema com furto, né? Não é furto, quando a pessoa tem, como chama aquela doença? Cleptomaníaco. Isso, cleptomaníaco. E aí a pessoa, por exemplo, chegava o Glauco e sabia que a esposa tinha problema, aí tinha que aconselhar as vendedoras e falar assim, olha, vê tudo que minha esposa tá pegando, que depois eu passo aqui e pego e pago para vocês e tal. E aí toda vez que a esposa chegava na loja, a gente tinha que ficar olhando para ver o que ela ia pegar. Nossa. E às vezes eram coisas que não tinham nem valor. E, nossa, aquilo era tão triste, porque você falava assim, nossa, que situação que ele tem que se dispor para a mulher, né, não correr nenhum risco de ser presa e tudo, ainda mais num shopping daquele patamar. Poderia acontecer que surge segurança até do bueiro lá, acontecia uma coisa desse escala. Exatamente. Lá era uma coisa assim que eu falava, meu Deus. E tinha uma história também terríveis de sequestro relâmpago no cinema, de coisas assim. Então, cada hora uma...
gerir, né, fazer a gestão de um equipamento tão grande. Eu digo que o shopping ele é um equipamento privado grande, né? De alma pública, né? Porque ele é aberto a todos, né? O shopping não cobra entrada, shopping não discrimina, o shopping está aberto a todos. Então você fazer a gestão com um fluxo tão intenso de pessoas é muito difícil. E tem não alguns casos, mas alguns fatos que são interessantes, que passam desapercebidos pela maior parte da população, que como o shopping atrai muita atenção, né? Então, para o bem e para o mal, né? Então, se você precisa de alguma ajuda numa cidade menor, até nas cidades grandes, as pessoas acabam pedindo para o shopping e elas também querem que o shopping ajude voluntariamente, né? Em todos os aspectos, seja ali uma corrida de alguma escola, seja na coisa do cachorro ali e tal. Mas os shoppings chamam muito a atenção de vereadores, de deputados, de senadores para fazer campanha, mas no sentido seguinte: olha, eu vou propor que esse shopping não pode cobrar estacionamento. Isso não é da alçada dele, isso é ilegal, isso não pode. Sério? Mas ele faz campanha sim, prometendo para os eleitores dele desculpa aí, mas aqui, meu Deus, que cara de pau. Então, a gente tem de tudo, né? Teve um projeto de lei, teve uma proposta de um vereador numa cidade do Brasil que proibia o shopping de ficar com a escada rolante desligada, ela tinha que ficar ligada o tempo todo, porque hoje a tecnologia ela permite que a escada rolante fique desligada, quando você se aproxima ela liga e funciona. Então isso economiza o material, o equipamento, a energia, manutenção, tudo, né? Mas ele dizia que não, que tinha gente que não sabia que a escada rolante ia ligar e não ia visitar os pisos superiores do shopping, então estava prejudicando os lojistas da parte de cima do shopping. E a gente conversava com ele, falava: olha, a gente coloca uma placa aqui, essa escada rolante vai ligar, tal, é muito melhor do que deixar ela ligando, imagina, ficar ligando de 10 às 10 da noite e tal. Mas não teve jeito, teve gente que propôs que todos os banheiros dos shoppings tinham que ter um ganchinho para você pendurar ali uma bolsa e um casaco, seja o que fosse. Que realmente é útil, mas não precisa de uma lei para isso, né? Não precisa obrigar o shopping. O shopping coloca se não quiser. Então, porque a gente está muito atento às demandas da população, porque a gente compete, né? Não só um shopping com o outro, que isso até nem competem muito, porque cada um tem a sua região, mas a gente compete com o e-commerce, a gente compete com a feira, a gente compete com a rua, a gente compete com tudo. Então a gente está muito ligado no que está acontecendo e a gente se adequa para pegar esse público. Então, bicicletário, hoje 93% dos shoppings tem bicicletário, porque é algo que interessa. Hoje, mais de 60% dos shoppings já tem um ponto de carregamento de carro elétrico. Então, não precisa-se de uma lei, não precisa se obrigar a algo, porque isso é do mercado, né? Você tem que ter as leis, você tem que ter o regulamento que façam com que a coisa funcione direito. Mas os detalhes, né, de escada rolante, de gancho na porta, de não cobrar estacionamento, de regular tais e tais aspectos, isso é muito ruim. E isso tem vários casos, né, que são muito interessantes e que a população às vezes nem se atenta, né? E que está passando ali todo dia na frente de um shopping e não vê. Na época, 2015, na época da crise hídrica, eu fui questionado porque o shopping era um grande gastador de energia, né? E aí a gente ia ter que tomar uma decisão, ia ter que fazer algumas mudanças para poder reduzir o consumo de energia, para não causar problema para o operador nacional do sistema. E aí eu fui conversar com o ministro na época, com as autoridades, tal, dei entrevista, contando que não, que o shopping, na verdade, ele não é um grande consumidor, porque ele gera a sua própria energia, ele tem geradores, ele tem toda a eficiência energética, tal, e que se você colocar em comparação com as grandes indústrias ou com grandes outros consumidores, que faz parte do negócio, quando você consumir energia, ele gastava menos de 1% do que os grandes gastavam. Então, ele chama atenção, né? O shopping chama atenção, né? A água, a mesma coisa, acham que gasta-se muito e tal. Gasta muito, mas se comparado com outros setores ou proporcionalmente com o nosso consumo, o shopping é muito bem gerido, porque tudo isso é custo também, né? É ambiental, é custo que acaba indo para o lojista, que acaba indo para o custo da roupa, do produto e tal. Sim. Mas o vereador, o deputado, o senador, o prefeito ou o presidente da associação de bairro, todo mundo acha que o shopping tem que fazer alguma coisa para melhorar ali, sabe? É muito divertido
Já é uma história inusitada, tá vendo? Já é uma história inusitada. E o que tem, assim, pra gente imaginar de tecnologia que pode, não só esse que você falou, que vai favorecer os lojistas, né? Isso vai partir do shopping, esse olhar de onde você acaba olhando um produto, identificando, isso vai partir do shopping ou de cada lojista? Não, isso parte vai do shopping, de cada grupo, de cada shopping, parte do lojista, né? Hoje a gente tem muita tecnologia no varejo, né? O que tem? Principalmente para captação de dados, assim. Então, análise de dados hoje é uma ferramenta super importante, né? Dados, você já deve ter ouvido isso milhares de vezes, que dados é o novo petróleo, né? Sim. Porque dado é a coisa mais importante, mas é um petróleo em óleo cru. Você precisa refinar aquele petróleo para poder gerar gasolina ou diesel, etc. Então, a gente capta muitos dados e a gente trabalha esses dados em parceria com os lojistas para transformá-los em vendas, em conversão, né? De movimentação de pessoas, de zonas quentes, zonas frias, de olhares para vitrines, para que a gente possa fazer fluxo de carros, aonde os carros vão, onde eles não vão. Então, captação de dados é muito interessante e tecnologias na gestão do equipamento, né? De lâmpadas inteligentes, de limpeza de chão mais eficiente, de produtos que melhoram a qualidade do ar, de filtros, de ar-condicionados mais modernos, que consomem menos e que refrigeram mais. Você tem em vários países, né, aqui no Brasil, em alguns shoppings, robôs que andam nos estacionamentos para poder fazer a manutenção e a segurança dos locais, né, dos pátios de estacionamento. Você tem concierges eletrônicos que conversam com as pessoas, ao invés de ser pessoas ali que atendem. Vocês têm já entregas dentro do shopping em alguns locais, né, no mundo, no Brasil ainda nem tanto, via drone. Então você tem... isso eu acho tão legal. Isso é chique, né? Coisa de filme, né? Nossa, isso eu vi que lá acho que foi na China mesmo que eu vi um vídeo no YouTube e um casal fazendo teste, né? De pedir comida no momento que eles estão ali. Ainda não é algo tão prático. Não é uma coisa que você fala assim, nossa, facilitou a minha vida. Não é que facilita, ele é inusitado por uma situação que você não está esperando no meio do parque receber, sei lá, um yakisoba. Sim. Mas você tem vários shoppings aqui no Brasil que você entra com o carro, já não precisa mais parar para pegar o ticket, ele já desconta direto, seja de algum desses tags que isso tem. Facilita muito. Isso facilita muito. Você tem as formas de pagamento também, nos próprios lojistas, né, na praça de alimentação, ali nos restaurantes, cinema. Então, são várias tecnologias que vão sendo incorporadas e que a gente nem percebe, mas se a gente para... Porque o shopping ele é um equipamento em constante evolução. Pra vocês terem uma ideia, quando o shopping foi criado, né, e ele está prestes a fazer 60 anos, o primeiro shopping é o Iguatemi, onde você trabalhou. Foi. 60 anos. Em 66. É muito novo, né? Porque se você pensar assim, eu também sempre... Mas pra mim, eu sabia por causa do Iguatemi. Shopping. Na sua vida, com certeza, sempre existe shopping. Mas não é algo assim, mas é do seu avô, não, com certeza. Por isso que você citou até a questão do que a gente tem de referência de número de shoppings hoje referente a fora do Brasil, né? Exato. Porque o mercado ainda é muito novo, Mas né? é o segundo mercado mais antigo do mundo, o Brasil. Só perde para os Estados Unidos. Uau. Os primeiros shoppings foram nos Estados Unidos e depois vieram os primeiros shoppings no Brasil e aí o mercado se propagou pelo mundo. Então, o mercado de shopping no Brasil é muito forte, ele é referência no mundo, não só pela quantidade, pela força, pela pujança, mas porque a gente está liderando essa transformação do shopping em deixar de ser um centro de compras e passar a ser um centro de conveniência, convivência, um centro geral, um hub de convivência, né? Então, o Brasil lidera isso. A gente recebe muitas delegações de outros países que vêm entender como é que a gente fez isso, tal, porque noticia-se que shoppings têm fechado no mundo, sobretudo nos Estados Unidos, né? Mas o modelo é completamente diferente, né? O shopping americano ele não está no centro das cidades como no Brasil. Você mencionou que você sai de um e vai para outro, né? Nos Estados Unidos o shopping nasceu para povoar ou para tentar tornar mais palatável a vida nos subúrbios. Os centros estavam muito cheios, principalmente depois da Segunda Guerra. Eles precisavam povoar os subúrbios e as pessoas não iam morar nos subúrbios se não tivesse compra, não tivesse alguma coisa ali. Então eles construíram shoppings nos subúrbios, longe dos centros, afastado 40, 50, 60 minutos, para que as pessoas dos subúrbios pudessem morar lá, né? E hoje, com a tecnologia, você compra online, você não precisa ir até lá. Você fala, não vou ficar 50 minutos lá,
né? E eles não conseguem fazer essa transformação para centros de convivência e conveniência, porque não faz sentido você pegar seu carro, dirigir 1 hora para tomar um vinho num shopping isolado, ou pegar o seu carro 1h30 para assistir um filme, uma peça de teatro. Quando o shopping é no coração da cidade, como é o modelo brasileiro, isso facilita muito, né? Facilita o fluxo de pessoas, você vai de ônibus, você vai de metrô, você vai de carro, você vai a pé, você vai de bicicleta, você assiste uma peça e sai, e já janta, enfim. Né? Então, o shopping evolui constantemente. Em 66, quando nasceu o primeiro shopping, porque a gente vai incorporando a tecnologia e as inovações, que nem sempre inovação é algo tecnológico, inovação pode ser qualquer outra coisa, né? Mas para você ter uma ideia, quando o shopping nasceu não existia estacionamento, porque não precisavam ter estacionamento, não existia cinema, não existia restaurante, não existiam praças, eram só aquelas ruas, e ele foi se evoluindo à medida em que o público foi demandando e que ele foi permitindo trazer novos públicos, né? Então, veio o primeiro cinema, cinema é muito legal, traz público. Veio o primeiro teatro, agora estacionamentos cobertos para facilitar a chegada. Agora a gente coloca aqui não só praças de alimentação, que as pessoas comem aquelas bandejas, rapidinho ali, fast food, mas vamos botar um restaurante de verdade, de grife, para a pessoa ficar ali 1, 2 horas, né? E isso tem aumentado a permanência das pessoas nos shoppings, né? Então, hoje, em média, um visitante de shopping fica 80 minutos. E esse número vai crescendo. 1h20, né? Na média, né? E o Natal ainda é a data O Natal é a grande principal? data. O Natal é a grande data. A gente Mas tem não vira mais datas... como antigamente, né? Porque na minha época era tipo... Loucura, né? Nossa! Loucura, né? E tinha shopping na época que eu lembro... Que eu não lembro qual era o shopping, se era Ibirapuera, eu não lembro, mas nossa, que virava 24 horas. Tem algumas dessas ações, algumas ações de marketing e tal, mas realmente tinha gente que vai, né? Que ia de madrugada. Eu não participei, eu fiquei só até 2 da manhã, que foi o suficiente, assim. Já é algo até meio também. Zumbi. Sai com o bolso cheio de grana, né? De comissão, né? Mas... que eu amava, porque você ganha muito dinheiro nessa hora. Dinheiro. Mas não, o Natal ainda é a grande data e a gente tem hoje uma nova data aí no comércio brasileiro que se confirmou, né, que é a Black Friday, né? Mas você tem o Natal, você tem a Black Friday, você tem o Dia das Mães, você tem os Dias dos Namorados, o Dia dos Pais fica um pouquinho para trás, mas é importante também, né? Mas o Natal é a grande data e ele realmente movimenta o comércio e os shoppings, sobretudo por essa experiencialização e esse terceiro lugar que ele quer ocupar cada vez mais. As decorações de Natal estão cada vez mais lindas, né? Mais luxuosas, disputadas, né? Porque é onde vai tal. mais pessoas para tirar foto, e aquilo vai replicando conteúdo. Outro dia teve eu falar em Natal, outro dia teve uns 15 dias um conhecido meu que me ligou e falou, olha, eu queria te apresentar uma empresa de decoração de Natal para os shoppings e tal. Isso foi agora em outubro, né? Eu falei, olha, me procurou ano que vem. Me procurou ano que vem, porque os shoppings contratam a decoração de Natal em março, né? Em fevereiro, março, né? Em novembro, outubro não vai ter, né? Talvez ele já estava pensando em 2026. Não, pior que não, eu estava pensando nesse, sabe? Pode ser que sim, né? Porque assim, realmente, não, é muito tempo, muito né? tempo, planejamento, detalhe, Não, é a principal data. Eu lembro que a gente ficava esperando, bem ansiosos. E essa decoração, né? Que acho que isso também traz fica muito, a chegada do Papai Noel, a decoração. Então, de novo, a gente não pode pensar ou ver o mundo com os nossos olhos só, né? A gente tem que tentar colocar a lente, o óculos de outras pessoas, né? Então, talvez na nossa casa a gente tenha uma decoração bonita, com uma árvore legal, com umas bolas brilhantes, com coisas bacanas. Mas boa parte da população brasileira não tem. Então, é no shopping que ele vai ver o Papai Noel, vai ver uma rena, vai ver um trenzinho, vai ver alguma coisa dourada. Então, a gente tem que estar preocupado com isso e pensar nisso, né? Agora, uma coisa que eu acho que os shoppings ainda não pensaram, tem alguns que pensam, né, em fazer, mas eu acho que grande parte dos eventos, eu vejo muito no Allianz, né, tudo muito ali, mas um evento um pouco menor, nos estacionamentos, eu sempre falei, por que o shopping não usa para fazer uns shows, uns eventos, tipo, tardezinha, vai tudo pro memorial, vai para outros lugares. Mas isso é coisa de São Paulo, porque São Paulo tem uma oferta muito grande de espaço, né? Você tem autódromo, você tem estádios, você tem praças, parques, etc. Mas em outras cidades, outras capitais, é no shopping, exatamente. O show é no shopping, o circo lá, o canadense, que eu não vou falar o nome aqui, é no shopping, é tudo no estacionamento do shopping ou nas áreas agregadas ali ao shopping. Então, isso realmente é muito utilizado, né? Porque é uma infraestrutura muito boa, muito grande e que
se ela fica ociosa, ela é custo. Então, tem que se ocupar o maior tempo possível. Principalmente o descoberto, né? Que é onde é o que menos enche, até chegar lá em cima, tem que estar bem cheio o shopping. Então eu sempre pensei, por que não usar essa parte de cima? Eu lembro que uma vez no shopping, acho que Morumbi, eu era criança, tinha uma orca que hoje em dia nem iria, porque é horrível, né? Ver as orcas pulando, não sei o que. Hoje em dia, jamais. Olha como a gente evoluiu, eu ia acabar com um negócio desse. Eu falei, tira as orcas aí. Exatamente. Eu só vi uma ativação que aconteceu recentemente no shopping Aricanduva, que era por causa da onda do Morango do Amor. Fizeram uma feira no estacionamento só de morango. Teve um negócio mais assim mas aí não era dentro do espaço, não era. E era algo gratuito também. Mas é muito legal porque assim, eu acho que essa integração, né, de eventos, ou de tudo que acontece dentro do shopping, eu propositalmente colocar um restaurante, colocar algo que vai ser mais aconchegante. Até mesmo a praça de alimentação ser mais, eu percebo que elas estão mais são áreas gourmets agora, não é mais aquela praça de alimentação. Tá mais confortável para você sentar, para você ficar. Então eu acho que isso também traz essa sensação de fazer parte, né, de estar ali. E falando de curiosidade, né, que a gente, o shopping, a gente vai lembrando assim, muitas coisas. Eu fui visitar um shopping em Petrolina, né, que é lá no Pernambuco, tal, que é uma região muito quente. Fui visitar um shopping muito bonito lá e estava conversando com o superintendente, que é o gestor do shopping ali. Falei, poxa, qual que é a sua área, sua âncora, né, que é a loja principal do shopping, a gente chama de âncora ou âncoras, né, que são as lojas que trazem mais fluxo. Ele falou, Glauco, minha âncora aqui é o ar-condicionado. É o único ar-condicionado da cidade. Então as pessoas vêm para o shopping para poder botar uma blusa de frio, porque do lado de fora é 40 graus, 38, 40. Aqui dentro está com 22. Então eles põem cachecol, põem luva e vêm andar dentro do shopping algumas vezes para sentir o frio. Então a minha âncora é o ar-condicionado. Não, e você deve ter cada história, porque pelo Brasil todo tem shoppings que você... Isso, já é o Brasil inteiro. Eu fui shopping que a âncora era a escada rolante, era a única escada rolante da cidade, era no shopping. Então as pessoas, principalmente crianças, ficavam subindo e descendo o dia inteiro. Aí é problema para segurança, que tem que ficar lá chamando atenção. Mas tem alguma região que não tem shopping ainda aqui no Brasil? Não, todos os estados têm. Todos os estados têm. O Acre tem um, o Amapá tem um, Rondônia tem um, e os demais estados têm mais que um, né? Nossa, e como é administrar isso tudo pelo Brasil, né? Porque tá tudo bacana. embaixo do seu guarda-chuva. É bacana! É bacana, é tranquilo. Eu senti um bacana legal, mas eu senti um bacana meio cansado, né? Porque shopping cansa. Não, cansa. E é muito diverso, assim, né? A gente tem mega shoppings e super bem profissionalizados, né? Como são casos dos grandes grupos que a gente tem, mas a gente tem shoppings que foram construídos na ausência ali de ter um equipamento, viram oportunidade, somou-se ali 2, 3 empresários locais e falou, pô, vamos fazer um shopping, né? E aí o shopping, como hoje ele não consegue ser algo amador, ele está num processo de transformação para profissionalização e melhorar a eficiência dele. Então, tem shoppings que estão evoluindo ainda, que se você olhar, parecem mais com shoppings de 10, 15 anos atrás, e estão correndo atrás para chegar no nível dos shoppings mais atuais, mas são diferentes, né? Tem shopping que a gente diz que no setor não existe assim, um shopping para atender o público A, o público B, o público... Ele é democrático, né? Mas naturalmente você acaba levando o seu mix, né, que é a sua posição, sua composição das lojas, para um público ou outro ali, pela visita dos clientes. Tanto que um shopping, a gente costuma dizer também, que ele demora em média 7 anos para ele amadurecer. Porque quando você abre um shopping, você imagina que ele vai atender, né, tal quantidade de pessoas com aquelas características. Então você pensa num mix de lojas. Uma sapataria, 2 lojas de roupa, uma loja de perfume e tal. E, passados 6 meses, aquela loja de perfume que você colocou, ninguém foi. Você fala, opa, vou ter que tirar isso e colocar, sei lá, uma loja de livraria. E aí você tenta a livraria. Aí a livraria foi bem, você mantém, dá para abrir uma segunda livraria. Aí você tira uma loja. Então você vai transformando o shopping, né, para que ele contemple a população da sua zona primária ali, secundária, mas sobretudo a primária. Para que ele possa se tornar bom para a população, que vai ter um local novo, fácil de consumo, para o lojista, porque se o lojista vai para o shopping, ele tem que vender, ele confia no shopping, né? E se você vai comprar um sapato, provavelmente você vai precisar de uma meia, ou de um cinto, ou de uma roupa, então você tem ali do lado lojas que complementam a sua compra,
E aí acho que é um ponto interessante também, essa é a grande coluna vertebral do setor. Você ter uma gestão única. Então, os shoppings no Brasil, diferente de alguns países, as lojas não são vendidas. Ninguém é dono da loja, você tem que alugar a loja. Sim. Porque quem faz a gestão é o administrador do shopping. Porque se você for dono da sua loja e você quiser montar no meio do Iguatemi um açougue, você vai montar um açougue lá, porque a loja é sua. Só que ele não condiz com o público que frequenta ali o seu shopping. Mas acho que o Iguatemi sofre com alguma coisa assim ainda tem ali. lá, porque Por ter sido o primeiro, tem. Tirar, né? Acho que tem 3 lojas ali, Isso, que é da época que eles montaram o shopping. Isso. Mas não conseguem não tirar. conseguem. Mas 99,9% né, dos demais são administrados, porque aí o administrador do shopping fala, olha, sua loja não está indo bem aqui, esse ponto aqui, esse corner, não passa ninguém que quer comprar doce, vamos tentar botar sua loja no outro lugar? Aí ele tira você daqui, passa você para um outro lugar, onde potencialmente a sua loja vai converter melhor. Sim. Então essa simbiose entre lojista e administrador é fundamental para o sucesso do negócio, né? Então, é bom o shopping, tem que ser bom para o consumidor, para o lojista e, evidentemente, para o equipamento que foi construído ali para o dono do shopping, né? Então, você vai fazendo esses ajustes, tira uma marca, traz outra marca, você tem que ter um espaço, por exemplo, agora acabou de chegar uma marca nova de vestuário, né, no Brasil. Sim. Se o shopping não tivesse um local para colocar essa loja, é uma loja grande, né, de 500 metros, 600 metros, 1.000 metros quadrados, ela não poderia chegar no Brasil. Então, se todo shopping fosse vendido, a loja não teria como entrar. Em as lojas sendo alugadas, eu, administrador do shopping, falo, pô, vem cá, vamos passar a sua loja para cá, a sua para cá, a sua para cá, e vai sobrar esse espaço para trazer uma loja nova, que vai trazer muita gente que vai olhar essa loja, mas também pode ir para a sua. Sim. Então essa gestão ela é super importante para a estratégia shopping center. Sem isso, o shopping não existe. Que legal. Muita coisa bacana, mas eu quero ir para um momento. Vamos. Pode essa! Pode essa? Que vocês mandaram perguntinhas aqui pra gente. A gente sempre avisa que vem aqui um assunto e tal, e o pessoal manda perguntinha, então a gente vai pedir para você sortear uma. Se pode ou não pode responder. Pode ler pra gente. Posso? Pode. Vamos ver. O que o Brasil tem de único quando o assunto é varejo em shopping? Olha, eu acho que, não sei se é único, mas de principal característica é isso, o shopping ser um centro de convivência, né? Se você vai para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, para a China talvez menos, mas todos esses países, né, e regiões, né, como a Europa, eles são focados ainda em vendas. Né? Você vai para o shopping para comprar, você pega a sua sacola, compra e vai embora. E o shopping no Brasil é não único, mas é o que é mais característico, é isso. Você vai numa casa lotérica, você vai numa lavanderia, você vai tirar seu passaporte, você vai num chaveiro, você vai no correio, você compra, você come, você vai para o cinema, você vai para o teatro, treina, você faz tudo ali, né? E ainda pode parar seu carro lá para tirar os carros da rua e melhorar o fluxo de E ainda alguns têm até lava rápido. Tem lava rápido, tem conserto. Então, isso é único, né? Isso é único. Então, isso é bem bacana e mostra que a gente acertou nesse posicionamento dos shoppings no centro das cidades e nessa estratégia de torná-los algo muito além do que o nome diz, que é um centro de compras, um shopping center, mas na verdade eu costumo dizer que é um centro de conveniência. Legal, mais uma. Mais um. Mais uma. Vamos lá. É bom que essa letra é bonita, gente. Pra entender. Se fosse a minha, vocês jamais entenderiam. Com tanta concorrência em e-commerce, qual o papel do shopping no consumo atual? Olha, boa pergunta. É uma excelente pergunta. Então, o shopping, ele percebeu que se ele fosse disputar espaço com o e-commerce, não ia ser bom para ele, talvez não ia ser bom para o e-commerce, ia ter mais perdas do que ganho. Então, ele agregou o e-commerce às suas vendas. Então, hoje, o shopping está interessado em atender o cliente, seja fisicamente ou seja virtualmente, né, através do comércio eletrônico. Então, praticamente todos os shoppings, né, sem dúvida os grandes todos e os menores quase todos, eles têm plataformas de comércio eletrônico próprias ou estão plugados em alguma plataforma, os seus lojistas todos estão vendendo online e você então faz
uma venda, uma jornada única, onde começa por um, termina por outro, e isso agrega as vendas em geral e você torna o seu público fiel, capta os dados do seu público para depois tentar levá-los ao shopping, para que a conversão no local também ocorra. Então, acho que o shopping ele percebeu isso, né? E ele não disputa espaço, ele complementa. Então, hoje o online ele é complementar à venda física, eu acho isso. Alguns acham que o físico é complementar ao online, mas não interessa, né? Dá na mesma. Mas eu acho que o online veio para complementar uma experiência legal, porque você tem uma experiência bacana, você vai voltar, né? Evidentemente, tem produtos que vendem mais no físico do que online, cara, tem produtos que o online é muito mais fácil, que você não tem tamanho e tal, mas se você tem uma experiência bacana numa loja física, com um vendedor legal que te atenda, uma loja bem feita, com um cheiro legal, com uma música legal, com uma cor bacana, você vai voltar. Sim. Você vai voltar, você não vai... Claro, na correria eu preciso disso, mas ela volta. E aí o shopping conseguiu agregar isso e a gente está sendo bem feliz nesse resultado. Até porque o consumidor ele gosta de ser bem tratado, né? O ser humano, na verdade, né? Eu acho que mesmo depois do que, né, de tudo como aconteceu, eu acho que essa volta e você ser bem tratado, bem acolhido dentro de uma loja, te traz remete a isso, além da confiança de você ver o produto que você está comprando. Sem claro dúvida. Que tem produtos e produtos, mas eu acho que o que eu puder falar assim para as lojas é isso: você ter um bom vendedor, saiba o que está fazendo ali, que vai recepcionar e passar toda essa mensagem, porque aí quando a pessoa sai, ela fala, nossa, o que mais que eu posso explorar aqui nesse shopping, exatamente, né? Exatamente. E aí acaba explorando outras coisas, agora eu acho que vou tomar um café, porque eu fui tão bem tratado, vou tomar um sorvetinho com café, com não sei o quê, ler um livro, vai numa livraria, vai... Então eu acho que essa experiência é única e eu sou fã de shopping, então, nossa, eu passei minha vida indo, né, e trabalhando, então eu sou a favor de ver um produto realmente, chegar lá, provar, sentir o cheirinho da peça, bacana. Tocar, então acho que isso é muito bacana, toda essa experiência. E tem memória afetiva também, né? Comecei a namorar indo no cinema, dentro da onde? De um shopping, então isso fica marcado, né? Os pais deixavam a gente ir, né? Eu lembro que eu ia paquerar com a minha irmã, a gente ia, só que a gente mentia onde morava, né? Porque a gente morava num lugar que não era muito bom, então a gente mentia. Agora seus contatinhos lá... Vamos saber, exatamente, vamos saber. A gente tinha que mentir, que a gente estava no shopping lá em Santo André e não podia falar que morava em Diadema. Então eu falava, vocês moram em Santo André. Então a gente tinha muita história, eu e minha irmã com o shopping. Imagina, assim. Cara, imagina. Mas é isso, memória afetiva. Legal, assim, memória afetiva. A primeira aula de natação da minha filha foi dentro de um shopping, né? A primeira vez que ela foi no restaurante foi dentro de um shopping. Então, tem essas coisas, você vai criando ali, né? Esse afeto pelo equipamento e que extravasa ali o dia a dia, né? Ele passa a realmente fazer parte da sua vida, né? Sim, sim. Mas, Glauco, a gente quer muito agradecer a sua vinda. Eu falei que ia passar rápido, passou muito rápido. Mas passou aí mais tempo até do que eu imaginava, porque o assunto realmente foi muito bom. Então, sempre que houver novidades, sem dúvida. Se quiser comunicar qualquer campanha, qualquer coisa que tiver em shops, pode vir, que as portas voltaremos. Vão estar sempre abertas. E vocês super bem-vindos a um dos 650 shoppings do Brasil. Muito obrigada. Não dou cupom de desconto, infelizmente eu não posso. Para os 650 shoppings, vale. Mas qualquer problema, podem me ligar que a gente tenta resolver. Obrigado pela sugestão também, né? Por favor. Obrigado, muito legal, valeu. Muito obrigada. E para vocês que ficaram aí até o final, deixa o likezinho novamente, que vai ajudar muito aí a aumentar esse algoritmo. Aquele beijo. Tchau, tchau.